Josué capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo número 8, só apenas 2 versos da palavra de Deus, livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo número 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Não se aparte da tua boca o livro da lei, desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde queres que andares. Amém? Podeis assentar, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Irmãos, eu já estou muito satisfeito com o culto esta noite. Os hinos da harpa, a palavra de abertura, tudo puxou para um lado, né? A irmã Sara ali, o diácono Fernando, enfim, tudo muito bom, né? O irmão ali louvou um hino ali de voz da verdade, né? Uma benção. Eu estava até olhando ali para o missionário Nilcinho ali, né? Aprovando mesmo, realmente uma benção, louvor que o irmão cantou. Tudo para a honra e glória do Senhor. E a gente sabe que não é fácil, nos dias atuais, nós está ministrando a palavra de Deus, porque como os irmãos, né, a irmã Sara, o diácono Fernando falou aqui nas oportunidades de ambos, sobre como está o Evangelho, de que maneira está o Evangelho nos últimos tempos. Está muito difícil, está muito complicado. Quando nós começamos a meditar nas Escrituras Sagradas, nós conseguimos enxergar tanta coisa que não era para ter dentro das igrejas. Isso falo com propriedade, dentro da nossa igreja, das demais igrejas que nós vamos por aí, né? Às vezes somos convidados. Aqui tem muitas pessoas que pregam, né? E são convidados para ministrar a palavra de Deus. Enfim, conseguimos também ver nas redes sociais grandes pregadores ministrando a palavra de Deus, e conseguimos enxergar ainda nesses pregadores muitos deslizes. E tem que ser assim, irmãos, porque eu acredito que desde que nós estivermos olhando para esses pregadores, mas julgando o que eles estão dizendo ali com a palavra de Deus, aí sim. Mas quando a gente às vezes pega e pensa que é melhor do que aquele pregador, aí já é diferente. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada. E aí sim, diante dela, todos os homens se prostram. Aí não tem ninguém que você vai ver e vai realmente saber demais. Não é isso? Quando você começa a meditar mais na palavra de Deus, às vezes você leva até um susto. E começa a pensar assim, nossa,
Olha o quanto eu estava enganado. Você olha até para si mesmo, não é nem para pessoas por aí afora, mas você olha para si, para dentro de si, e começa a pensar: nossa, eu preciso aprender demais. Eu preciso crescer muito. Sabe por quê? Porque você olha para a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, aí de fato nós vamos ver o quanto nós somos pequenos. Mas o fato de nós sermos pequenos não significa que nós não temos e carregamos grandes responsabilidades. E esse texto aqui que nós acabamos de ler é uma prova disso. A igreja aqui em peso conhece bem a história de Josué. Quem foi Josué? Como narra as Escrituras Sagradas sobre a vida de Josué. E é evidente que todos nós vamos imaginar e acreditar que Josué foi um grande homem, um grande profeta de Deus. Mas é interessante que quando nós começamos a pensar sobre a pessoa que ele teve que substituir, aí nós já vemos que Josué não era tão grande assim. Que aí nós vamos lembrar de Moisés, o grande profeta que o próprio Deus o constituiu como Deus sobre um povo. E na Bíblia Sagrada nós conseguimos contemplar vários textos que provam isso. Moisés falando com Faraó, e ele não falava diretamente com Faraó, mas ele tinha um profeta à sua disposição, e ele transmitia as palavras que eram para ser ditas para aquele homem, para aquele rei, e o profeta assim passava. Arão, seu irmão. Ao lermos as Escrituras Sagradas, às vezes nós não reparamos alguns detalhes. E quando nós começamos a ler os livros aqui, o Êxodo, que narra essa história, às vezes nós imaginamos Moisés falando com o Faraó, quando na verdade tinha alguém incumbido de falar por ele. O próprio Deus então deixa Moisés numa situação de muita honra, irmãos. Aquele homem é constituído, o próprio Deus fala: você vai ser como um Deus. E ele tinha uma dificuldade, a Bíblia fala que ele era pesado de língua. Não era um homem que tinha uma palavra forte. O texto nos leva a entender isso. Mas ele transmitia para o profeta, e o profeta que tinha uma voz, pelo que nós entendemos nas Escrituras Sagradas, extraordinária. Porque, irmãos, quando nós vemos, pelo menos eu, quando eu vejo a narrativa nas Escrituras, o que está dizendo, eu fico imaginando o profeta Arão dando um discurso. Eu fico imaginando a voz daquele homem entregando a palavra de Deus, que o próprio Deus passa a Moisés, e Moisés assim passa.
para ele passar para o faraó. Muito bem. Então Josué está com uma grande responsabilidade. O próprio Deus fala: olha, meu servo Moisés é morto. Agora é com você. Agora você vai ter que ir. E o que eu disser, né, você vai fazer, que aí dará tudo certo. E é exatamente o que eu quero passar para a igreja nesta noite. Irmãos, nós somos pequenos. Nós somos pó, somos cinza. Mas nós temos em nossas mãos a resposta para todas as questões que nós enfrentamos no dia a dia. E a resposta se chama obediência à palavra de Deus. Obediência à voz do Senhor. Meditar na sua palavra, dia e noite. Nós tivemos aqui uma campanha maravilhosa, né? E o interessante é que esta campanha, você tem que continuar vivendo ela. Ao ano vai ser uma bênção. Eu até conversei outro dia com o irmão Carlos, que eu não gosto muito dessa ideia das pessoas dizerem: esse ano vai ser uma maravilha. Porque, irmãos, não dá para ir contra a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que o mundo vai de mal a pior. E precisa ser assim para que o Senhor venha nos buscar. Mas o que acontece é que nós, ao nos aproximarmos de Deus, pode vir qualquer dificuldade contra as nossas vidas, que nós vamos estar melhor. Então, às vezes, esse ano de 2025, ele pode ser terrível. Talvez 2, 3, 4 vezes pior do que o ano de 2024. Mas não significa que você vai ficar caído, não significa que você vai perder, não significa que as coisas não vão dar certo na sua vida. Porque o que está aqui para nós é obediência à palavra de Deus. Se nós obedecermos, tudo irá bem. Dificuldades sabemos que vai vir. Isso aí é certo. Porque nós acreditamos na palavra de Deus. Nós acreditamos na palavra de Deus. Então não tem como eu chegar e dizer: irmão Lorival, o ano de 2025 será uma bênção para você. E ele cruzar os braços e dizer: eu recebo essa palavra. Eu acredito, como servo do Senhor, ele vai entender que precisa chegar mais perto de Deus, precisa ficar mais atento a esta palavra, precisa entender que nos braços do Senhor nada poderá resisti-lo. É isso que eu entendo de um ano próspero. Então a campanha foi isso. A campanha, ela foi feita no sentido de nós, a partir de agora, nos aproximarmos mais de Deus, acreditando realmente que os meses que estão por vir será de bênção. Mas por quê? Porque nós vamos estar mais perto de Deus. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito.
Porque se assim nós fizermos, aí sim as coisas acontecerão da melhor maneira possível. Não tem como, irmão, nós nos aproximarmos de Deus e ficarmos na escuridão. O nosso Deus é luz. E aí, quando você quer enxergar mais, o que você faz? Você começa a olhar para o ambiente mais claro, a luz que está mais forte, brilhando mais, e vai chegando. E de fato, quando você faz isso, quando nós fazemos isso, nós começamos a enxergar melhor, a perceber melhor. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, a tendência é que nós vamos ter uma visão melhor. Porque a sua luz vai nos dar direção. Então a palavra de Deus, ela precisa realmente ser primícia na nossa vida. Primeiro, sempre a palavra de Deus. Obedecê-la, cumpri-la, porque há promessas para as nossas vidas se nós assim fizermos. E essas promessas são promessas boas, promessas de libertação, promessas de salvação, promessas de cura, promessas de tantas coisas maravilhosas que seria, desculpe a palavra, tolice da nossa parte não procurarmos cumprir a palavra de Deus. Como pode nós estarmos diante de tantas promessas maravilhosas, promessas deliciosas para as nossas vidas, e nós ainda ignorarmos e não procurarmos segui-las, cumpri-las? Não tem como, irmãos. Quando nós começamos a pensar desta maneira, nós percebemos que em muitas ocasiões nós estamos agindo como crianças, como meninos, e não, por que dizer, como animais irracionais, que não querem de fato coisas boas para a sua vida, para as nossas vidas. Porque aqui está realmente o que é bom, a promessa de coisas maravilhosas, a promessa de vitórias para as nossas vidas. Mas há requisitos, há preços que precisamos pagar. E quando nós começamos a medir o quanto é bom essas promessas, nós começamos a pensar que o preço não é nem tão alto assim. O preço não é nem tão alto diante daquilo que nós temos como promessa de Deus a recebermos, se nós assim fizermos conforme a sua palavra, conforme a sua vontade. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não podemos esquecer o contexto. Deus é conosco, mas nós precisamos estar obedecendo a sua palavra. Tem gente aí achando que está com a bola toda. Deus é comigo. Deus está me protegendo. E às vezes não quer nenhum compromisso com Deus. Qualquer coisa que se manda fazer, qualquer coisa que
nós somos orientados a obedecer conforme a palavra de Deus, parece que é o fim do mundo. Ah, não tem como, é muito pesado. E começa a dizer que Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus vai entender, Deus é justiça. Deus é justiça. Não podemos esquecer em um só momento que tudo aquilo que Deus nos passa, tudo aquilo que Deus manda na sua palavra a nós obedecermos, é possível nós fazermos, porque Deus é justo. Deus é justo. Ele não vai passar para o presbítero Neucivaldo algo que o presbítero Neucivaldo não consiga fazer. Se ele passar, pode ter certeza que ele mesmo vai dar condições. Pode ir. Quando nós olhamos para Josué, a sua história, uma história muito bonita, nossa, que grande profeta. Mas quando nós olhamos para Moisés, aí nós começamos a ver, olha, Josué não vai dar conta. É muita coisa. E de fato ele não daria conta. Mas foi Deus quem o constituiu. Foi Deus que o colocou ali. E disse, agora é você. Eu serei contigo. Em outras palavras, Deus poderia ter dito assim, olha, eu sei que Moisés foi um grande homem. E você precisa muito ainda para chegar aonde eu coloquei Moisés. Mas eu sou contigo. Então, tudo que Moisés fez, você fará. Se você confiar em mim, se você ouvir a minha voz. Então assim somos nós. Nós somos pequenos, mas podemos sim fazer grandes coisas se nós estivermos obedecendo a palavra de Deus. Porque aí nós vamos então receber a capacidade do Senhor. E Ele mesmo vai fazer com que nós venhamos prosperar em tudo aquilo que Ele colocar diante de nós. Mas para isso, precisamos meditar na Sua palavra, dia e noite, não nos apartar da palavra de Deus. Ficarmos sempre com a palavra de Deus nos nossos corações, prontos a obedecer. Pode ter certeza, irmãos, que em muitas ocasiões vai ser difícil, vai ser pesado, vai vir contra as nossas vidas. Talvez, em alguns momentos, o nosso eu não vai querer. E quem disse que tem que ser o nosso eu? A nossa vontade. Tem que ser a vontade de Deus. A vontade de Deus. Então, todas as vezes que realmente vier algo, um sofrimento, é difícil, está difícil. É exatamente porque nós estamos dando brecha para fazer a vontade de Deus e abandonando a nossa vontade. Agora, quando tudo estiver muito bom, tome cuidado. Eu estou fazendo isso aqui, está uma bênção, não está pesando nada, não está tendo nenhum sofrimento. Tome cuidado. Que pode ser que estejamos fazendo a nossa vontade e não a vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus, irmãos, ela confronta
a nossa. Então, às vezes, nós precisamos realmente entender que haverá sofrimento. Haverá sofrimento. Mas não significa que está errado. Significa que nós estamos fazendo a vontade de Deus. E por isso o nosso corpo, ele vai sentir. Porque de fato, fazer a vontade de Deus é isso. Fazer a vontade de Deus é sofrimento para o nosso corpo. Irmãos, é sofrimento para o nosso corpo. A carne não quer fazer a vontade de Deus. Todas as vezes que nós queremos fazer o bem, pode ter certeza que se houver alegria, é porque você está com o Espírito Santo de Deus na sua vida, sobressaindo contra a carne, que está diariamente lutando contra o Espírito. Mas nós somos pequenos, mas acreditamos em Deus Todo-Poderoso. Um Deus que não perde o controle de nada. Tudo está em suas mãos. O que significa que às vezes haverá dificuldades mesmo. Em alguns momentos você vai passar por algumas tribulações. E o diácono Fernando até citou isso aqui, na sua oportunidade. Acontece alguns imprevistos, dificuldades. Mas o importante é nós estarmos com Deus. Essas dificuldades que vêm contra as nossas vidas não significa que nós estamos derrotados. Porque nós vamos estar derrotados quando nós nos afastamos do livro desta lei para ouvir outras vozes. Mas se nós nos apegarmos a essas palavras, a palavra de Deus, nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. E esta palavra, que o Senhor colocou no meu coração para que eu trouxesse à igreja nesta noite, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.